Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, mas, ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Lucas 8:16. O versículo inicial do evangelho de hoje, né, é a continuação do evangelho do sábado, né? Ontem, domingo, tivemos um evangelho diferente, que é no ano trienal, é o evangelho de Mateus, né? Mas hoje, então, retomamos o evangelho de Lucas, naquela explicação da parábola do semeador. E aqui Jesus vai explicar por que ou como transmitir o ensinamento de Jesus, né? Como ele deve ser transmitido, né? Esse início do versículo aqui, né? Para a gente entender, então, essa questão da luz, né? Do ensinamento que deve ser colocado para todos os que entram, né? A gente tem que entender no evangelho passado um outro versículo, né? Que Jesus estava se referindo aos apóstolos, que a eles era dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros não. Aos outros eram os fariseus, os escribas, que eram duros de coração. E aí Jesus faz uma citação de Isaías, capítulo 6, versículo 9, né? Ele lhe falava em parábola para que eles vejam sem ver e ouçam sem escutar. Então, isso representa a dureza de coração daqueles que não queriam ouvir nem queriam se converter, né? Jesus é muito forte, né, com aqueles escribas e fariseus que não tinham aceitado a conversão do batismo de João, como eu comentei também há uns dias atrás, né? Então, aquele pior cego é aquele que não quer ver. Não adianta você tentar convencer uma pessoa que é renitente, que é obstinada naquela cegueira, né? Então, é muito difícil. Mas aqui, Jesus está exortando os discípulos que o seu ensinamento seja ensinado a todos, né? Seja proclamado nos telhados, né? Depois vai dizer também o evangelho, né? Então, essa luz do evangelho deve ser dada a todos os que entram, né? Especialmente os pagãos que entrariam depois, né? O evangelho aqui, ele está já se antecipando, não somente aos judeus, mas também aos pagãos, a todos os que entram, né? O evangelho não é uma doutrina esotérica reservada para uns poucos, mas ela deve ser dada para todos, né? O ensinamento de Jesus deve ser colocado no alto, né? No candeeiro, e não debaixo da cama, nem cobrir com a vasilha. Mas, como alerta São Pedro, né? Lá na sua segunda carta, na primeira carta de Pedro, com mansidão e respeito. Então, que muitas vezes a gente vê hoje na internet, né, essas discussões sem fim e que não levam a nada, né? Então a gente tem que apresentar o evangelho, apresentar a boa nova com mansidão e respeito, né? Nessa primeira de Pedro 3, 15 e 16, né? Estais sempre pronto a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir, mas com mansidão e respeito. Então é isso que a gente pode, né, mergulhar no evangelho de hoje, né? Colocar o ensinamento de Jesus para todos, apresentar a verdade do evangelho, mas com mansidão e respeito, para que eles também tenham a oportunidade de ver a luz, né? A luz é o próprio Senhor. Jesus diz, né, eu sou a luz do mundo, e também lá no evangelho de Mateus, né, vós sois luz do mundo. Então nós cristãos também devemos ser luz, mas, né, apresentar a verdade não significa querer impor, porque o próprio Jesus não fez isso, né? Ele não chegou com o pé na porta, empurrando e deixando sem opção a pessoa, né? Deu a liberdade para que as pessoas aceitem e acolham o reino com liberdade, né? Quando é a imposição, quando é por obrigação, não tem mérito algum, né? Então, em muitos lugares, né, a gente vê essas discussões sem fim, mas que isso nos sirva de alerta, né? Para que vejam a vossa luz, né, e glorifique o Pai que está no céu, né? O Evangelho de Mateus diz, né, no paralelo a essa passagem lá de Mateus 5, né? Que o Senhor te dê esta graça no dia de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.